Sabe aquele tipo de noite em que tudo parece tranquilo demais? O som do motor, o cheiro de asfalto molhado, as ruas vazias, tudo em silêncio. Eu dirijo por aplicativo há alguns anos e costumo fazer os turnos da madrugada. É o meu horário preferido. A cidade dorme, o trânsito some e a sensação de liberdade é quase viciante. Mas existe um lado B dessa paz. Um lado que ninguém te conta quando começa a dirigir à noite. Porque, de vez em quando, uma corrida parece normal, até o momento em que ela muda a forma como você enxerga as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Uma noite comum, um passageiro estranho e uma história que ainda me arrepia só de lembrar. Fica comigo até o fim, porque o que eu vivi naquela madrugada me ensinou a nunca mais ignorar aquele frio no estômago que avisa quando algo está errado. Tudo começou como qualquer outro turno. Eu tinha acabado de terminar uma corrida longa, parei num posto para tomar um café rápido e abrir o aplicativo de novo. Era um pouco depois das 2 da manhã, aquele horário em que até o vento parece cansado. De repente, pingou uma corrida partindo de um mini mercado ali perto. Parecia tranquila, nenhum endereço suspeito, nenhum nome estranho. Só que, no instante em que aceitei, senti um desconforto leve, uma coceira por dentro, como se algo me dissesse para deixar para lá. Mas eu não deixei, e sinceramente até hoje eu me pergunto por quê. Quando cheguei, o mercado estava fechado. Nenhuma luz acesa, nenhum carro parado, nem uma alma viva por perto. O estacionamento inteiro parecia ter sido esquecido. Só o barulho do vento empurrando uns papéis pelo chão. Encostei devagar, sem desligar o motor. E foi aí que o vi. Um cara andava de um lado para o outro, nervoso, como se esperasse alguém que não vinha. Usava um moletom cinza surrado, com um rasgo na manga e capuz cobrindo metade do rosto. Ele olhava por cima do ombro o tempo todo, rápido, como quem tem medo de estar sendo seguido. Eu devia ter cancelado na hora. Até cheguei a passar o dedo no botão, mas hesitei. E esse segundo de hesitação foi o erro que definiu o resto da noite. Destravei as portas. O cara entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Fechou a porta devagar, sem olhar para mim. Naquele momento, senti o estômago afundar. É estranho como o corpo percebe o perigo antes da cabeça entender. Mas eu tentei agir naturalmente. Coloquei o carro em movimento e segui. A maioria dos passageiros pega o celular, bota fone, olha pela janela, mas ele não. Ele ficou quieto, muito quieto. E o pior, encarando o meu reflexo pelo retrovisor. Sem piscar, sem desviar o olhar. Como se quisesse me ver desconfortável. E conseguiu. Para quebrar o silêncio, liguei o rádio. Não lembro qual estação era, só sei que, assim que a música começou, ele disse com a voz rouca e seca: "Desliga isso." Não foi um pedido, foi uma ordem. Desliguei na hora, tentando não demonstrar o nervosismo. O ar dentro do carro ficou pesado, tipo aquele momento antes de um temporal. Segurei firme o volante e segui em frente, contando os segundos para chegar ao destino. Alguns minutos se passaram em silêncio total, até que ele falou de novo. "Você já pegou alguém que não devia?" A pergunta veio do nada. Ri sem graça, tentando aliviar o clima. "Espero que não", respondi. Mas ele não riu, nem piscou. Ficou quieto por um instante e depois começou a murmurar para si mesmo. Disse que já tinha sido motorista também, que parou depois que uns moleques roubaram o carro dele. Falava devagar, embolando as palavras, e dava pequenas risadas entre uma frase e outra. E eu percebi que ele estava sorrindo, um sorriso torto, fora de lugar, como quem acha graça em lembrar de uma tragédia. No final, ele olhou para o vidro e soltou: "Engraçado quanto a gente confia em quem senta logo atrás da gente, né?" Cara, naquele momento o sangue gelou. Minha cabeça começou a correr. O que ele queria dizer com aquilo? Era uma provocação? Uma ameaça? Eu só sabia que precisava manter a calma. Fiquei de olhos grudados na rota do GPS, como se aquele mapa fosse meu colete à prova de balas. Ele não parava de falar. Às vezes parecia conversar com alguém invisível. Pedia desculpas, repetia que tinha feito uma coisa errada. Dizia: "Eu não quis, não era para ter sido assim." Eu fingia que não ouvia, só queria chegar logo.
O silêncio do carro misturado àquela voz baixa me dava uma sensação horrível, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Faltavam uns 3 minutos para o destino quando ele gritou: "Você errou o caminho!" Não tinha errado. O GPS mostrava direitinho, mas o susto foi tão grande que eu friei com tudo. O coração disparou. Ele mandou eu encostar. Encostei porque ali eu já não raciocinava, só obedecia. Assim que parei, um par de faróis apareceu no retrovisor. Era uma viatura. Senti um alívio que não sei descrever. A luz varreu o carro por dentro e seguiu devagar pela estrada. E no banco de trás, o cara se jogou para o lado, deitando e fingindo dormir. Fiquei imóvel, tentando controlar a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente levantou a cabeça, ele olhou para mim com calma, quase sorrindo, e disse: "Hoje você deu sorte." Abriu a porta e sumiu no escuro, sem olhar para trás. Fiquei ali parado com as mãos tremendo no volante. Não consegui nem ligar o carro. Voltei para casa sem dizer nada a ninguém. Mas dias depois, mexendo no celular, vi a notícia: mini mercado é assaltado durante a madrugada. O endereço? 2 quadras de onde eu peguei aquele cara. A hora? A mesma da corrida. O estômago embrulhou. Naquele momento, entendi o quanto eu tinha estado perto do perigo. Eu tinha dado carona para alguém que, minutos antes, podia ter ameaçado ou até machucado outra pessoa. Desde aquele dia, instalei uma câmera no painel e jurei para mim mesmo: nunca mais vou ignorar o que meu corpo tenta me dizer. Depois daquela noite, eu aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. O corpo sente o perigo antes que a mente aceite. Quando algo parece errado, normalmente está. E se a sua intuição gritar para ir embora, vai. Não tenta ser educado, não tenta justificar. Só vai. Eu sempre achei que dirigir de madrugada era liberdade. Hoje entendo que também é vulnerabilidade. A gente confia demais em desconhecidos. E às vezes essa confiança é o que separa uma história para contar de uma que acaba no noticiário. Então, se você dirige por aplicativo, trabalha à noite ou simplesmente pega carona com estranhos, leva esse conselho com você. Ouve o instinto, porque às vezes o silêncio do seu próprio medo é o grito que pode te salvar. Eu sempre sonhei em morar num lugar calmo. Nada de buzina, vizinho barulhento ou trânsito infernal. Só paz, silêncio e natureza. Depois de um período bem pesado da minha vida, eu decidi que precisava sumir por um tempo. E foi assim que eu acabei alugando uma cabana no meio do nada, cercada de pinheiros, longe de qualquer cidade grande e sem sinal de celular direito. Parecia o cenário perfeito para recomeçar. Mas o que aconteceu lá me fez entender que o silêncio também pode esconder coisas que você nunca quer ouvir. Quando eu cheguei, o lugar parecia saído de um cartão postal. Uma estradinha de terra cercada de árvores altas, o ar frio batendo no rosto e um cheiro de mato molhado que de algum jeito me acalmava. A cabana era pequena, mas bonita, feita de madeira grossa, com uma lareira de pedra e janelas grandes. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de pinho e livro velho. Naquele primeiro dia, eu achei que tinha encontrado o meu refúgio. Os primeiros dias foram incríveis. Eu acordava com o som dos passarinhos e dormia ouvindo o vento passando entre as árvores. Trabalhava pelo notebook, tomava café na varanda e por algumas horas esquecia do mundo. Mas no fundo, eu sabia que aquele sossego todo tinha algo estranho. Era silêncio demais. Um tipo de silêncio que te faz escutar o próprio coração batendo. No fim da primeira semana, bateram na porta. Não tinha campainha, só um som seco de nós contra a madeira. Abri e lá estava uma mulher de uns 60 e poucos anos, cabelo longo e grisalho, olhos azuis que pareciam te atravessar. Ela segurava um cesto com potes de geleia, como uma cena de filme antigo. "Sou a Michelle. Moro uns minutos daqui", disse com um sorriso meio duro. Estendi a mão, agradeci o presente e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. "Mantenha suas lamparinas sempre cheias, as janelas bem fechadas e a mente mais afiada que o machado." Fiquei parado sem saber o que responder. Ela virou as costas e foi embora. Fiquei um tempo escutando os passos dela na trilha, até que desapareceram.
Na hora achei só uma excentricidade de gente do interior. Mas aquela frase me incomodou. Parecia um aviso. Naquela noite, caiu uma tempestade. Trovões, vento, o barulho da chuva batendo forte no telhado. Eu estava sentado no sofá lendo com a lareira acesa e, pela primeira vez em muito tempo, me sentia em paz. Mas a paz não durou. Um som forte na porta me fez pular. 3 batidas pesadas. Olhei pela janelinha e vi Michelle completamente encharcada, segurando uma lanterna. Abri rápido, achando que ela podia precisar de ajuda, mas ela só disse: "Tem alguém no seu quintal. Eu vi perto do seu monte de lenha." Meu coração disparou. Peguei minha lanterna e iluminei o quintal, mas só vi árvores e chuva. Perguntei se ela tinha certeza. Ela balançou a cabeça, assustada, os olhos se movendo de um lado para o outro. Depois, sem esperar resposta, virou as costas e desapareceu no escuro da trilha. Nem tentou se abrigar da chuva. Fechei a porta e só então percebi algo que me deixou gelado. A casa dela ficava a quase 10 minutos de caminhada. Como alguém podia ver o meu quintal de tão longe, no meio de uma tempestade? A menos que ela já estivesse aqui antes de bater na porta. A noite seguiu arrastada. Eu tranquei todas as janelas, empurrei uma cômoda contra a porta e fiquei no quarto, em silêncio absoluto. Cada estalo da madeira soava como passos. Até que, em algum momento, ouvi claramente o som de um galho quebrando bem do lado de fora da janela. Meu corpo congelou. Me levantei devagar, abri uma fresta da cortina e vi Michelle. Ela estava parada perto da beira do bosque, o cabelo colado no rosto, as roupas encharcadas olhando para a direção contrária da cabana. Fiquei observando, tentando entender o que ela estava fazendo ali. De repente, ela virou lentamente a cabeça na minha direção. Afastei-me da janela num pulo. Esperei alguns segundos. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado até o amanhecer, tentando me convencer de que tinha imaginado. Mas pouco antes do sol nascer, mais uma vez, bateram na porta. Dessa vez, as batidas eram suaves, quase educadas. Olhei pela fresta e o medo me paralisou. Não era Michelle. Era um homem grande, careca, barba grossa, parado sob a neblina. Fui direto para o banheiro e travei a porta. Peguei o celular e liguei para a polícia. Enquanto explicava a situação, ouvi a porta da frente sendo arrebentada. O som da madeira quebrando ecoou pela cabana. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O homem andava pelo cômodo, derrubando coisas, quebrando vidros, arrastando móveis. Fiquei ali, imóvel, prendendo a respiração, esperando ouvir os passos subindo as escadas, mas eles nunca vieram. Minutos depois, tudo ficou em silêncio. As sirenes chegaram rápido, mas não rápido o suficiente. Quando os policiais entraram, o homem já tinha sumido. Revistaram a cabana e disseram que não havia ninguém. Eu pedi para irem até a casa da Michelle comigo. Eles aceitaram. Mas quando chegamos lá, a cabana dela estava completamente abandonada. Porta caída, janelas quebradas, telhado afundado. Um dos policiais olhou para mim e disse: "Ninguém mora aqui faz décadas." Fiquei sem reação. Eu jurei que tinha visto ela, falado com ela, segurado aquele cesto de geleias. Mas não havia sinal de nada. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhuma casa habitada. Voltei para minha cabana, dormi mais uma noite e fui embora na manhã seguinte. Nunca mais voltei para aquele lugar. Até hoje eu não sei o que realmente aconteceu. Tem gente que diz que Michelle era o espírito de uma antiga moradora da floresta, tentando me proteger daquele homem. Outros acham que ela era cúmplice, e o plano era me assustar para eu ir embora. Mas, sinceramente, eu não sei o que acreditar. O que eu sei é que o silêncio daquele lugar nunca mais saiu da minha cabeça. E toda vez que escuto o som da chuva batendo na janela, eu lembro da voz dela dizendo: "Mantenha suas lamparinas cheias, suas janelas fechadas e sua mente afiada." Tem coisas que acontecem e você nunca consegue explicar. Sabe aquele tipo de situação que parece comum até o momento em que tudo muda e, de repente, você percebe que algo ali não fazia sentido? Essa história aconteceu comigo e com minha namorada, numa das noites que eu mais esperava o ano inteiro.
Era véspera de Natal. A estrada estava vazia, o clima tranquilo, e a gente só queria chegar para celebrar com a família. Mas aquela viagem se transformou em algo que eu nunca mais consegui esquecer. E o pior, até hoje eu não sei quem, ou o que, estava do outro lado da linha. Meu nome é Luiz. Eu e a Catarina nos conhecemos na faculdade e estávamos juntos fazia 3 anos. Todo final de ano a gente fazia o mesmo combinado. Passava a véspera com a minha família e o dia de Natal com a dela. Nossas casas ficavam a poucas horas de distância. Então, depois da ceia, a gente pegava o carro e seguia pela madrugada. Era uma tradição nossa. A estrada vazia, a música alta, as luzes de Natal piscando nos sítios pelo caminho. Parecia um filme. Eu sempre achei aquele trajeto a melhor parte das festas. Naquela noite tudo estava perfeito. A neve caía leve, o som do carro misturado com o aquecedor criava uma sensação boa. A Catarina dormia encostada no banco e eu dirigia tranquilo, com o rádio tocando baixinho. Até que o celular começou a tocar. Número desconhecido. Achei que fosse engano e ignorei. Alguns minutos depois o telefone tocou de novo. Mesmo número. Olhei para ela, dei uma risadinha nervosa e disse: "Deve ser golpe, né? Esses caras não tiram folga nem no Natal." Ela riu e a gente seguiu o caminho. Mas o celular tocou de novo. Dessa vez, 3 vezes seguidas. O som alto e insistente ecoando dentro do carro. O incômodo foi crescendo, até que eu perdi a paciência e atendi. "E quem é?" Falei meio irritado. Por alguns segundos, silêncio total. Só um chiado fraco, como rádio mal sintonizado. Eu estava prestes a desligar quando ouvi uma voz masculina, calma, firme. "Alô, Luiz." Na hora, senti o coração gelar. Era a minha voz sendo chamada num número desconhecido no meio da estrada de madrugada. "Quem tá falando?" perguntei. A voz não respondeu de imediato. De repente, começou a recitar informações pessoais. Meu nome completo, meu endereço antigo, o colégio onde eu estudei, coisas que ninguém fora da minha família podia saber. A Catarina me olhou assustada. O carro ficou em silêncio, exceto pela voz do homem, que parecia se divertir enquanto falava. Quando parou, eu perguntei com a voz trêmula: "O que você quer?" A resposta veio rápida: "Não estou aqui por você. Estou aqui por ela." Demorei um segundo para entender. E então, quando ele disse o nome dela, Catarina, senti um frio subir pelas costas. Olhei para ela e vi que o rosto dela tinha empalidecido. "Você deve estar enganado", tentei dizer. "Aqui não tem nenhuma Catarina." A risada que veio do outro lado foi lenta, abafada, perturbadora. "Ela está sentada aí do seu lado." Encostei o carro imediatamente. O coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Antes que eu falasse qualquer coisa, a Catarina pegou o celular da minha mão e desligou a chamada. Fiquei furioso. Gritei: "Por que você fez isso?" Ela respondeu com a voz tremendo: "Eu não queria ouvir mais nada, eu tô com medo." Tentei ligar de volta. 1, 2, 3 vezes. Sempre fora de área. Olhei para o espelho e vi só o breu atrás da gente, a estrada coberta de neve, e nenhuma alma viva por perto. Decidimos seguir viagem em silêncio. Nenhum de nós quis mais falar sobre o assunto. Por um bom tempo, o único som era o motor. Mas a cada curva, eu sentia como se houvesse outro carro nos seguindo. Olhei várias vezes pelo retrovisor e nunca vi nada. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não ia embora. Depois de uns 40 minutos, o celular tocou outra vez. O mesmo número. Só que dessa vez, ele não parava de tocar. Deixei tocar até o fim, mas o som parecia mais alto do que antes, como se estivesse dentro da minha cabeça. A Catarina pediu para eu desligar o celular. E foi o que eu fiz. A gente dirigiu o resto do caminho no mais absoluto silêncio. Chegamos na casa dela pouco antes do amanhecer. Ela entrou sem dizer nada. Eu fiquei no carro, olhando o celular desligado sobre o banco, tentando entender o que tinha acontecido. Naquela hora, pensei em 1000 possibilidades. Trote, golpe, coincidência. Mas nenhuma explicava o detalhe mais assustador, como aquela voz sabia exatamente quem nós éramos e onde estávamos. Nos dias seguintes, eu e ela tentamos descobrir.
Perguntamos para familiares, amigos, colegas. Ninguém tinha ligado. Ninguém sabia de nada. Até hoje, o número nunca mais apareceu no meu histórico, como se aquela ligação nunca tivesse existido. Desde aquela noite, eu nunca mais atendi um número desconhecido. Parece bobo, mas até hoje, cada vez que o telefone toca, eu sinto o mesmo frio na barriga. Tem algo naquela voz que ainda ecoa na minha mente. Não estou aqui por você. Estou aqui por ela. A Catarina e eu acabamos terminando alguns meses depois. Nada a ver com o que aconteceu. Pelo menos é o que a gente diz. Mas às vezes eu me pego pensando se aquela ligação tinha algum significado maior. Se foi coincidência. Ou se alguém em algum lugar ainda sabe mais sobre a gente do que deveria. Meu filho sempre foi o tipo de criança que atrai pessoas diferentes. Não sei explicar o motivo. Talvez por ser gentil demais, ou por não ter medo de quem é estranho. Mas desde pequeno, ele sempre teve amigos que deixavam os outros pais com um pé atrás. Eu achava isso bonito, até o dia em que um desses amigos entrou de vez na nossa vida e deixou algo que nunca mais conseguimos esquecer. Essa história aconteceu há alguns anos, quando o Jorge estava na 4ª série. Nós tínhamos acabado de nos mudar por causa do trabalho do meu marido, e o Jorge estava se adaptando à escola nova. Ele era sociável, alegre, daqueles que fazem amizade em 5 minutos. Então, quando o telefone da escola tocou numa tarde qualquer, dizendo que ele tinha se envolvido num incidente, meu coração afundou. Fui até a escola imaginando de tudo, mas briga, confusão. Não combinava com o meu filho. Ele nunca foi de levantar a mão para ninguém. Quando cheguei, pediram para deixar o Jorge esperando no corredor e entrei sozinha na sala do diretor. O homem me olhou por cima dos óculos e começou com perguntas que pareciam mais uma entrevista. Se o Jorge era obediente, se era respeitoso, se tinha histórico de agressividade. Respondi tudo com tranquilidade. Meu filho era carinhoso, educado, curioso. E então ele me contou o que havia acontecido. Depois do recreio, o Jorge e outro aluno, o tal Sebastião, foram os últimos a voltar para a sala. De repente, segundo o relato, o Jorge tirou uma borracha do bolso e acertou a cabeça do menino que caiu no chão gritando. Ninguém viu a cena, mas ambos confirmaram a história. O diretor disse que o caso não era grave, que não haveria punição, mas queria me avisar. Saí dali com o coração apertado. No caminho para casa, o Jorge ficou calado. E isso, vindo dele, era mais estranho do que a briga. Ele só falou comigo na hora de dormir. Eu já estava irritada com o silêncio dele quando do nada ele sussurrou. Mãe, o Sebastião me enganou. Perguntei o que queria dizer com aquilo. Ele contou que estavam brincando de lutinha, tipo jogo de videogame, e que o Sebastião mandou ele usar a borracha do nocaute. O Jorge obedeceu. O menino caiu fingindo dor, e antes que alguém chegasse, cochichou no ouvido do meu filho. Diz que foi você ou eu te machuco de verdade. Meu estômago embrulhou. Meu filho tinha sido manipulado e intimidado, e ninguém percebeu. Não quis envolver a escola de novo. Peguei o diretório de pais e liguei para a mãe do Sebastião, uma mulher chamada Magda. Para minha surpresa, ela foi gentil, educada, até doce. Disse que já sabia de tudo, que o filho tinha confessado e que o menino às vezes inventava coisas por causa de uma imaginação muito fértil. Disse que ele tinha episódios em que agia como outra pessoa, mas que os médicos achavam passageiro. No fim da conversa, sugeriu algo que na hora me pareceu sensato. Por que não deixamos os meninos passarem um fim de semana juntos? Assim, eles se entendem melhor. Eu hesitei, mas o tom dela era tão calmo que acabei aceitando. Ela se ofereceu para hospedar o Jorge e combinamos o sábado seguinte. No dia marcado, cheguei à casa deles. Uma casa antiga, bonita, com cheirinho de bolo no ar. A Magda me recebeu com um sorriso caloroso e o Sebastião parecia um menino normal, simpático até demais. Enquanto eles brincavam no porão, eu e ela tomamos um vinho e conversamos sobre tudo. A Magda falava de educação, de psicologia, de rotina, nada parecia fora do lugar. Até que toquei no assunto. Perguntei com delicadeza sobre os problemas de comportamento. Na mesma hora,
o olhar dela mudou. A voz ficou mais baixa, mais lenta. Ela disse que o Sebastião tinha fases em que se tornava outra pessoa, mas garantiu que ele estava muito melhor e que nunca tinha sido violento, apenas diferente. Prometeu que o Jorge estaria seguro. Quando desci para me despedir, vi os dois jogando batalha naval, rindo como velhos amigos. Fiquei aliviada. Dei um beijo no meu filho, prometi buscá-lo cedo e fui embora. Na manhã seguinte, cheguei à casa dela pontualmente. O Jorge me esperava na porta, mochila pronta, sorriso no rosto. Achei que tudo tinha sido ótimo, até virarmos a esquina. Ele começou a chorar. Perguntei o que houve, e o que ele me contou me deixou gelada. Durante a madrugada, ele acordou com um barulho vindo do banheiro do porão. Parecia alguém sussurrando. A luz lá dentro estava acesa, mas ele disse que não era luz elétrica, era um brilho amarelado, como vela. Chegou mais perto e ouviu o Sebastião falando sozinho, mas ele não se chamava de Sebastião. Se chamava de Senhor Jim. O Jorge disse que ele conversava com o espelho, como se houvesse outra pessoa lá dentro. De repente, a vela apagou. O silêncio tomou conta. O Jorge se encolheu na cama, fingindo dormir. Minutos depois, sentiu um sussurro bem próximo do ouvido. Palavras estranhas, enroladas, como se não fossem de língua nenhuma. E de repente, silêncio total. De manhã, o Sebastião agia como se nada tivesse acontecido. Eu tremia ouvindo aquilo. Liguei para Magda na mesma hora. Ela riu, disse que o filho era criativo. Mas quando insisti, a voz dela vacilou. Contou, hesitando, que os médicos achavam que ele tinha algo mais sério, talvez transtorno de personalidade. Disse que já haviam se mudado várias vezes por causa de brigas em escolas e pediu, quase chorando, que eu não contasse nada para a direção. Eu disse, tá bom, e desliguei, mas não consegui sossegar. Na segunda-feira, recebi um e-mail da escola. Um aluno havia sido atacado violentamente no recreio. O nome não estava no comunicado, mas à tarde as mães comentaram. Era o Sebastião. Expulso no mesmo dia. Tentei ligar para Magda, mas o número não existia mais. Peguei o carro e fui até a casa. Porta trancada, cortinas abertas, móveis, nenhum. Era como se tivessem evaporado. Nenhum vizinho sabia para onde foram. Procurei o nome dos dois em redes sociais, em registros públicos. Nada. Era como se nunca tivessem existido. O Jorge cresceu bem. Às vezes, quando falo disso, ele ri e diz que era só um sonho de criança. Mas eu vi o medo nos olhos dele. E tem coisas que criança não inventa. Às vezes me pergunto o que aconteceu com o Sebastião, ou com o tal Sr. Jim. Se eram a mesma pessoa, ou se um dia o menino deixou de ser o que era para virar o outro. E se você me perguntar o que eu faria diferente, eu diria que nunca mais deixaria meu filho dormir fora de casa. Nunca mais. Crescer em uma família religiosa pode ser uma experiência complexa. Para alguns é uma base de fé. Para outros, um fardo. Para mim, foi um pouco dos dois. Eu fui criado em uma casa batista do Sul, onde a crença era lei. A gente não acreditava em fantasmas, nem em espíritos, mas em demônios, sim. Minha mãe sempre dizia, se algo estranho acontece, não é alma penada, é algo pior. E de um jeito ou de outro, ela provou que acreditava nisso mais do que ninguém. Essa é a história de como, numa madrugada de inverno, minha mãe apareceu na porta da igreja e me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre fé, loucura e o mal. Eu sempre fui o filho certinho da família. Ia à igreja todo domingo, lia a Bíblia, fazia tudo o que esperavam de mim. Meu pai era rígido, mas justo. Minha mãe, por outro lado, era um mistério. Ela acreditava em Deus, mas do jeito dela. Não era devota, não frequentava os cultos e dizia frases que eu nunca entendi direito, como Deus e eu temos um acordo. Ela fumava escondido, bebia sozinha e de vez em quando passava dias trancada no quarto. Hoje eu sei que aquilo era depressão, talvez esquizofrenia. Na época, a gente chamava de um dia ruim, mas o pior ainda estava por vir. Uma noite eu tive um sonho. No sonho eu estava deitado na cama e via minha mãe entrando no quarto. Os olhos dela estavam diferentes, sem brilho algum. Ela veio gritando, me pegou pelo braço e começou a me sacudir, dizendo coisas sem sentido. Eu sentia o cheiro dela,
o mesmo perfume que usava no dia a dia, mas o rosto era outro, mais pálido, mais tenso, quase inumano. Acordei suando frio, e antes que eu pudesse respirar aliviado, ouvi o barulho da porta do quarto se abrindo. Era ela, com o mesmo olhar, dizendo as mesmas palavras do sonho. Aquilo não podia ser coincidência. Ela me agarrou pelos pulsos e gritou: "Acorda, ele está aqui dentro." Consegui empurrá-la e sair correndo. Ela ficou parada, respirando fundo, e de repente, pareceu voltar ao normal. No dia seguinte, agia como se nada tivesse acontecido. Juro que parecia sincera quando disse: "Filho, eu não lembro de nada do que você está dizendo." Naquele momento, eu quis acreditar, mas o medo ficou. Algumas semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez, não em casa. Era uma tarde quente, e eu estava no quintal quando ouvi um grito vindo dos fundos. Corri e vi minha mãe em pé, sorrindo e segurando uma cobra viva nas mãos. O detalhe é que ela sempre teve pavor de cobras. Não conseguia nem ver uma foto sem entrar em pânico. Mas naquele dia, ela estava segurando o bicho como se fosse um brinquedo e dizendo: "Olha, ele é bonito, não é? Deus mandou para provar minha fé." Eu fiquei paralisado. Pedi para ela soltar, mas ela só riu, inclinando a cabeça de lado com um sorriso que não era dela. Aquilo não era a minha mãe. Ela soltou a cobra no chão e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. No jantar, quando perguntei sobre isso, ela respondeu com a maior naturalidade do mundo: "Que cobra? Você deve ter sonhado." Aos poucos comecei a achar que talvez o problema fosse eu. Mas o que aconteceu depois tirou qualquer dúvida. Naquele inverno, o pastor da igreja organizou uma vigília, um evento onde a gente dormia lá, orava a noite toda. Minha mãe me levou até o portão e parecia bem. Sorridente, tranquila, me deu um beijo na testa e disse: "Fica com Deus, meu filho. Eu te busco de manhã." Foi a última vez que a vi normal. Por volta das 4:30 da manhã, a gente já estava deitado em colchonetes tentando dormir. De repente, o som de batidas ecoou pela igreja. Um som seco, ritmado, como se alguém batesse nas paredes de fora. As batidas começaram na frente, depois no fundo e depois dos dois lados ao mesmo tempo. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. Eu me levantei, tentando entender o que estava acontecendo. Corri até a sala do pastor e o acordei. Ele me seguiu até o saguão, abriu a porta principal e deu um passo para trás. Ali, descalça, tremendo e com os cabelos colados de suor, estava minha mãe. O frio cortava a pele, mas ela parecia não sentir nada. Os olhos vidrados em mim. O pastor tentou falar com ela, mas ela só sussurrou algo inaudível. De repente abriu um sorriso que me gelou o sangue, e deu um passo à frente. O pastor me segurou, mas eu senti que precisava ir. Entrei no carro. Ela não falou uma palavra o caminho todo, nenhum som, nenhuma explicação. Quando chegamos, ela me olhou parada na porta e disse com uma calma doentia: "Vai dormir, já está tudo certo." Na manhã seguinte, ela fazia panquecas, rindo como se nada tivesse acontecido. E juro, ela parecia genuinamente surpresa quando perguntei sobre a madrugada. Disse que não tinha saído de casa. Disse que tinha dormido a noite toda. Mas o pastor confirmou. Ela esteve lá. E ninguém soube explicar como. Anos se passaram. Minha mãe morreu há algum tempo. Mas até hoje, quando escuto batidas à noite, sinto aquele mesmo frio subindo pela espinha. Talvez fosse doença, talvez fosse abstinência ou um surto. Mas e se não fosse? E se tudo que ela acreditava fosse verdade? Talvez os demônios que ela tanto temia nunca estivessem fora da nossa casa. Talvez sempre estivessem dentro dela. E, de certa forma, ainda estejam dentro de mim. Quando meus filhos eram pequenos, eu costumava achar graça das manias deles. Coisas bobas como falar dormindo, rir sozinhos ou acordar no meio da noite para pegar água. Mas teve uma fase que me tirou o sono por anos. Tudo começou com o mais velho, o André. Ele tinha uns 8 anos quando começou a andar dormindo. No começo, eu achei que fosse apenas uma dessas fases estranhas da infância. Mas o que parecia inofensivo
acabou se tornando o tipo de lembrança que você nunca mais esquece. E só anos depois, quando meu filho mais novo começou a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar, é que eu entendi que aquilo nunca foi apenas sonambulismo. A primeira vez que notei foi numa madrugada qualquer. Acordei com um barulho suave, como se alguém estivesse batendo levemente na parede. O som era ritmado, constante, quase hipnótico. Achei que fosse o vento, mas o vento não faz toque-toque-toque a intervalos perfeitos. Saí da cama, ainda sonolenta, e fui ver o que era. No corredor, iluminado apenas pela luz fraca do abajur, vi o André, de pé, de frente para a parede, com os olhos abertos, mas vazios. Ele não piscava, só encostava a testa e os dedos na parede e batia de leve, 1, 2, 3 vezes, sempre no mesmo ritmo. Fiquei parada por alguns segundos, sem saber se chamava o nome dele ou se apenas o observava. Aquilo me deu um medo estranho, um medo que eu não sabia de onde vinha. Era o meu filho, mas algo nele parecia diferente. Chamei seu nome, baixinho. Nada. Aproximei-me, toquei o ombro dele e ele finalmente piscou, deu um passo para trás e me olhou confuso. Disse apenas, "Mãe?" e deixou que eu o guiasse de volta para a cama. No dia seguinte, ele não lembrava de nada. Disse que dormiu a noite inteira e eu quis acreditar. Mas as noites seguintes me provaram que aquilo não era um acaso. A cena se repetiu várias vezes. Às vezes ele apenas ficava parado no corredor, olhando para o nada. Outras vezes batia na parede. Sempre no mesmo ponto, o mesmo espaço de parede, do lado de fora do meu quarto. Cheguei a marcar o local com uma fita adesiva, por curiosidade. E sim, ele voltava exatamente ali. Como se houvesse algo chamando por ele naquele ponto específico. Meu marido achava que era coincidência, mas eu sentia no peito que não era. Aquilo era deliberado. Meses depois, o sonambulismo simplesmente parou. Do nada. E a vida seguiu. Até que o tempo passou, o André cresceu e meu segundo filho, o Lucas, fez 9 anos. Foi numa noite de chuva quando ouvi de novo o mesmo som. Toque, toque, toque. Levantei já com o coração acelerado. E lá estava o Lucas, de frente para a mesma parede. A testa encostada, os dedos tocando o reboco no mesmo ritmo calmo, exato. Aquilo me congelou. O pior é que ele nunca tinha visto o irmão fazer aquilo. Nunca. Aproximei-me, tentando não fazer barulho. Chamei seu nome e nada. Toquei o ombro dele e ele virou lentamente o rosto, os olhos entreabertos e murmurou algo que até hoje ecoa na minha cabeça. "Tá me ouvindo?" A voz era dele, mas o tom não. Era mais grave, arrastado, como se outra pessoa falasse por ele. Levei-o para a cama tremendo. Passei o resto da noite acordada. Depois disso, procurei ajuda médica. Pedi exames, conversei com psicólogos, até com padres. Todos diziam o mesmo. Sonambulismo é normal em crianças. Mas normal não era. Não quando acontecia igualzinho no mesmo lugar, anos de diferença entre um e outro. Eventualmente, o Lucas também parou. E eu tentei esquecer. Enterrei aquela lembrança no fundo da cabeça, junto de tantas outras que a gente prefere não revisitar. Até algumas semanas atrás. A casa ficou grande demais depois que os meninos foram para a faculdade. Então eu e meu marido decidimos reformar. Pintar paredes, trocar o piso, arrancar o papel de parede antigo. Aquele mesmo papel que cobria o corredor. O mesmo corredor onde tudo aconteceu. Ele começou a arrancar o papel com uma espátula e de repente chamou. "Amor, vem ver isso." Fui até lá, sem entender o tom sério na voz dele. E quando olhei, meu coração parou. Debaixo do papel não havia reboco. Havia vidro, um espelho, grande, antigo, embaçado, embutido na parede. Ficamos em silêncio por um tempo. Era impossível ele ter estado ali sem que a gente soubesse. Porque alguém esconderia um espelho atrás do papel de parede? E por que justo ali, no exato ponto onde meus filhos batiam a testa dormindo? Meu marido riu nervoso, achando que era alguma decoração antiga esquecida. Mas eu não consegui rir, não consegui nem tocar. Senti um arrepio subindo pela nuca, tirei o espelho da parede no mesmo dia. Levei para fora, quebrei o vidro e joguei fora. Mas o reflexo ficou comigo. Desde aquele dia não consigo andar por aquele corredor à noite.
Tem algo ali que me observa. Não de fora, mas de dentro. E às vezes, quando passo rápido demais, juro que ainda ouço o som. Dizem que espelhos guardam energia. Outros dizem que são portas. Eu só sei que, por alguma razão, meus filhos pareciam saber exatamente onde estava o nosso. E se eu tivesse deixado o espelho lá, será que uma noite ele teria respondido? Eu sempre gostei de acampar, mas depois do que aconteceu naquela viagem com o meu primo Cody, eu nunca mais consegui dormir tranquilo no meio do mato. Até hoje, quando alguém fala em aventura na floresta, a primeira imagem que me vem à cabeça é aquele rosto parado, me observando pela fresta da barraca. Na época eu tinha 22 anos. Cody era um pouco mais velho, 23, e o verdadeiro especialista em acampamentos. Escoteiro desde criança, ele sempre dizia que a natureza era o lugar mais seguro do mundo. Mas naquela noite, nós dois aprendemos que o maior perigo lá fora não tem garras, tem olhos. A viagem foi ideia dele. Era uma semana de folga do trabalho e a gente decidiu fugir da cidade. Cody escolheu o lugar, Urpo Forest, no Colorado. Ele já tinha acampado lá antes, eu não. Chegamos numa quarta-feira à tarde. O plano era simples: montar as barracas, acender uma fogueira, fazer um bom churrasco e aproveitar o silêncio do mato. Sem trânsito, sem barulho, sem ninguém. Ou pelo menos era o que a gente pensava. Depois de uns 15 minutos caminhando para dentro da floresta, achamos uma clareira perfeita. Dava para ver o pôr do sol entre as árvores, o chão era firme e tinha espaço de sobra para as duas barracas e a fogueira. Montamos tudo e, claro, Cody terminou antes de mim. Ele sempre foi rápido com isso. Enquanto eu ainda brigava com as estacas da minha barraca, ele já estava acendendo o fogo e temperando uns bifes. Quando a noite caiu, o clima estava perfeito. A fogueira iluminava o rosto da gente com aquele brilho alaranjado. O cheiro da carne se misturava com o da madeira queimando, e por alguns minutos eu esqueci que estávamos no meio do nada. Tomamos umas cervejas, colocamos classic rock no alto-falante e ficamos ali, só rindo e lembrando de histórias antigas. Era o tipo de paz que a cidade nunca oferece, mas o silêncio da floresta, ele é diferente. Quando tudo fica quieto demais, qualquer som, parece um grito. Estávamos jogando cartas, rindo alto, quando, de repente, ouvimos um humming, uma espécie de cantarolar distante. Era uma voz. Alguém estava assobiando uma melodia fraca entre as árvores. Na hora eu pausei a música. A fogueira crepitava e o resto era só o som do vento. Mas a voz continuava, lenta, afinada. Eu olhei para Cody, ele olhou para mim. E por um instante, nenhum dos dois disse nada. "Tem alguém aí?" Ele gritou com a voz firme. Nada. O som parou. A gente ficou ali, tentando fingir que era só um caminhante, talvez um outro grupo acampando perto. Mas Cody balançou a cabeça e murmurou. Não devia ter ninguém aqui, não tão fundo. Tentamos ignorar. Voltamos para o jogo, diminuímos o som e seguimos conversando. Até que algo voou no meio do acampamento e caiu do nosso lado. Um galho enorme. Não caiu de uma árvore. Foi arremessado. O barulho fez a gente pular. Cody levantou, pegou a lanterna e gritou de novo. "Quem tá aí?" O eco devolveu a voz dele. E depois, passos. Passos rápidos indo embora pela mata. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir dentro do peito. Cody tentou parecer tranquilo, mas dava para ver no rosto dele que estava tenso. Ele disse para eu guardar o spray anti-urso dentro da barraca e que seria melhor dormir com ele por perto. A essa altura, o churrasco, a música e o clima de aventura tinham ido embora. Tudo o que restava era o som das folhas se mexendo e o vento soprando entre as árvores. Resolvemos revezar a vigília. Um dormiria enquanto o outro ficava de olho. Cody disse que começaria e eu aceitei. Entrei na minha barraca, fechei o zíper e tentei dormir. Mas o som dos galhos estalando no escuro não deixava. Acho que consegui cochilar por algum tempo, até acordar de repente. Não sabia se era um sonho ou realidade. Abri os olhos meio tonto e vi um rosto, uma cabeça, parada, do lado de fora da barraca. O rosto estava inclinado,
e eu só via o contorno contra a luz fraca da lua. Parecia o Cody, mas não se movia. Só olhava para mim, imóvel. Cody? Chamei, ainda meio sonolento. É minha vez de ficar de olho. Nenhuma resposta. Só o som do zíper se fechando. A cabeça sumiu. Fiquei ali, deitado, o coração disparado. Alguma coisa estava errada. O modo como ele fechou o zíper. O jeito como foi embora se não era o Cody. Sentei num pulo, escutando. Passos. Lentos. Indo para longe. Saí da barraca, tremendo, e fui até a de Cody. Chamei pelo nome dele. Nenhuma resposta. Abri o zíper e lá estava ele, dormindo profundamente. Meu estômago virou. O ar faltou. A coisa, quem quer que fosse, tinha olhado para mim dentro da barraca. Acordei o Cody sacudindo o ombro dele, desesperado. Expliquei tudo, e ele pulou do saco de dormir pegando o spray. Fomos juntos até a minha barraca, mas o acampamento estava vazio. Só o som do vento e as brasas apagadas da fogueira. E então ouvimos, de novo, o cantarolar. Baixo, arrastado, como se estivesse bem ali entre as árvores. Cody sussurrou. Entra na minha barraca. Agora. Tranquei o ar, corri. E nós dois nos enfiamos ali dentro, trêmulos, cada um segurando o spray como se fosse uma arma. O som continuou por minutos intermináveis, até desaparecer de vez. Quando o sol nasceu, a primeira coisa que fizemos foi desmontar tudo. Nem tomamos café, nem falamos muito. Pegamos as mochilas e fomos embora. Durante o caminho, encontramos pegadas frescas, humanas. Seguiam a trilha por uns metros. E depois desapareciam. Cody tentava rir, dizendo que devia ser um morador ou um andarilho, mas a voz dele tremia. Nós dois sabíamos que não era só isso. Aquela pessoa, ou o que quer que fosse, ficou nos observando a noite inteira. Se eu fecho os olhos, ainda consigo ver o contorno do rosto naquela fresta. E pensar que, por um segundo, eu achei que fosse o Cody. Depois daquela noite, nunca mais fui acampar. Porque às vezes, o que te observa no escuro não é um animal. É alguém que nunca foi embora. Desde aquele dia, quando alguém fala em acampamento, eu só consigo pensar numa coisa: o som suave de alguém cantando no meio da floresta. E o olhar parado, sem expressão, me encarando no escuro. Se você também já sentiu que havia alguém observando você, mesmo quando não via ninguém, então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de dormir outra noite na mata depois disso? Porque eu nunca mais tive.